Bom dia a todos e todas. É, Nós estamos iniciando aqui a aula do PET 6, a semana 1, cujo tema é Nacional Desenvolvimentismo, Neoliberalismo e Globalização. São três conceitos muito importantes para que a gente possa entender, inclusive, o Brasil atual, porque esses temas estão presentes no nosso dia a dia. Nacional desenvolvimentismo é um conceito de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com participação ativa do Estado. Alguns presidentes no Brasil utilizaram esse conceito, né, integrou ele nos seus planos de governo e de ação, principalmente Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Né? É, Nós tivemos aí continuidade, não significa que só os dois fizeram, mas eles são citados porque foram a expressão máxima desse conceito sendo aplicado em seus governos. O Getúlio Vargas, num momento histórico dos anos 30 a 45, mais ou menos, que não só no Brasil, mas o mundo está vivendo uma onda nacionalista de forma muito exagerada. Nós temos exemplo representando aí um lado capitalista, a Alemanha com o nazismo, né, que é um movimento que é fruto desse nacionalismo exacerbado, né, exagerado. Nós temos o fascismo na Itália, o stalinismo, né, do governo do Stalin na União Soviética, que também vai ser bem exagerado. E você tem nuances menores, né, uma variação aí do quanto esse nacionalismo foi intenso dentro de cada país, né? E no caso do Brasil, nós temos essa política sendo desenvolvida principalmente pelo Getúlio Vargas. É no governo dele que a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda é criada, a Petrobras é criada e várias outras indústrias de base são feitas no Brasil. O que é indústria de base? Aquela indústria que é capaz de transformar os elementos da natureza, os minerais no caso, o ferro, o alumínio, o cobre, o aço, né? Eles retiram esses minerais da natureza e transformam em barras e folhas de aço, de alumínio, né, de ferro. Com essa mercadoria feita, as outras indústrias de bens de consumo conseguem transformá-lo nos produtos que circulam entre a população. Até os anos 30, né, assim, de 30 a 45, boa parte de tudo aquilo que nós utilizamos de ferro no Brasil, o ferro era vendido daqui em estado natural, transformado na Inglaterra em barras de ferro, e ele retornava mais caro para o Brasil, né, para ser transformados em produtos de consumo. Então, é por isso, por exemplo, que a Ponte Velha aqui em Cataguases, que ela é toda em ferro, ela foi importada, parece que da Alemanha, eu não tenho certeza sobre esse dado, mas se eu não me engano é da Alemanha. E os pontilhões, os trilhos do trem que foram instalados no Brasil, né, principalmente até a República Velha, todos esses trilhos eles foram feitos fora do Brasil, que vinham para cá para poder ser instalados, porque nós não tínhamos uma indústria que transformava, né, o ferro em estado de natureza nessas barras de ferro. Então, quando nós falamos em indústria de base, são as indústrias que beneficiam, né, os recursos naturais numa matéria-prima básica para ser transformado em produtos a ser consumido pela população. Quando a gente fala em nacional desenvolvimentismo, que principalmente foi desenvolvido pelo Juscelino Kubitschek, estruturante ou de infraestrutura, é quando esse investimento é feito em grandes obras públicas, como estradas, pontes, construções de prédios, né, que é uma maneira de você estar gerando emprego com recurso público e criando condições para que outras indústrias surjam dentro do Brasil. Nos anos 50, no governo de Juscelino Kubitschek, as empresas automobilísticas entram no mercado, elas começam a espalhar, começam a chegar montadoras no Brasil,
Mas para que esses carros pudessem ser vendidos, tinha que haver uma infraestrutura para que eles andassem, né? Hoje, quando se discute muito Smart Cities, cidades inteligentes, cidades educadoras, cidades criativas, são cidades que vêm pensando o seu espaço urbano como um local para pessoas, e não para casas, prédios, carros, porque a grande maioria, quando elas são pensadas para atender a esses produtos, como que eles vão circular, e não como as pessoas vão circular. Então, neoliberalismo é o contrário da política nacional desenvolvimentista do ponto de vista da participação do Estado na economia. A palavra liberalismo é um conceito que já existe desde o final do século XIX e ele vai passando por transformação. Nós já tivemos aí o liberalismo na sua fase que o capital era mercantil, depois nós já tivemos a fase financeira, imperialista, né, industrial, né, e à medida que o capitalismo vai se transformando, esse liberalismo vai tomando nova roupagem e ele chega aos dias atuais com um conceito de neo, que é um prefixo grego que significa novo, né? Novo liberalismo, que é um conceito que defende absoluta liberdade de mercado e uma intervenção estatal mínima, somente naquilo que é essencial à população. Desde 1990, o Brasil vem incorporando, né, as práticas neoliberais. Todas aquelas empresas que eu citei para vocês aqui, que foram criadas pelo Getúlio e Juscelino Kubitschek e outros governos, principalmente essas a nível federal, quando chega nos anos 90, os presidentes Fernando Collor e Fernando Henrique vão vender boa parte dessas empresas de base. Hoje elas são privadas. Então, quando tem acidente da Vale, igual aconteceu aqui em Minas Gerais, esses acidentes aconteceram depois que elas foram privatizadas, né? Enquanto elas eram estatais, né, do governo, nós não tínhamos casos de acidentes ecológicos feitos por essas empresas, né? Então, a Vale hoje, tão famosa em função, né, das represas que estouraram, pela quantidade de mortes que foram provocadas, né, estampou as mídias atualmente, é uma dessas empresas que faziam parte dessa política nacional desenvolvimentista e que foram vendidas nos anos 90 na onda neoliberal que o Brasil estava vivendo. E a globalização são processos de aprofundamento internacional, de integração econômica, social, cultural e política, né, que a partir de 2000, né, o mundo vai viver a filosofia globalizante, né, da economia, né? Então, a partir de 2000, nós podemos falar que a gente tem aí uma economia de fato globalizada. Você tem aí o aparecimento da internet, mesmo ainda sendo muito caro. A popularização dela inicia somente a partir de 2002, né? Até 2002 a internet era ainda restrita, né? Em função da maneira de como você conectava, ela ainda era discada, cara, a Velox estava entrando no mercado, mas ainda com preço não tão acessível. Aqui o que a gente vê é uma charge, né, mostrando essa política neoliberal no mundo, né, a interpretação dela, observar, né, com essa política global, né, o mundo inteiro se envolvendo economicamente, como que os recursos ficam, né, com essa economia globalizada. O que você vai ter, que o fluxo do capital vão gerar grandes bolsões de capital, mas que vai circular muito rápido, levando a nações enriquecerem ou empobrecerem muito rápido
né, num fluxo grande da circulação de mercadoria. Em 2000, 2002, a partir de 99, na verdade, nós vamos ter a entrada do mercado dos produtos orientais. Explode no mundo, né, principalmente no Brasil, em tudo quanto é cidade, em 99. Eram lojas com pequenos brinquedos feitos na Tailândia, né, no Japão, China, que é quando o mundo está vivendo uma ideia de blocos econômicos, e aí você tem o surgimento dos tigres asiáticos, né, que vão aparecer aí, que é um conceito do final do século XX e início do século XXI. Você tem o bloco europeu e o bloco americano. Então, nessa época aí, 99 a 2002, o bloco asiático, né, é que vai estar com esse grande bolsão de capital distribuindo mercadoria para o mundo inteiro. Logo em seguida vem as atividades com um pequeno texto explicando como que esse nacional, né, desenvolvimentismo, né, espalha pelo Brasil, né, como ele se torna hegemônico dentro da política. Então, o liberalismo já na República Velha, né, na República Oligárquica, ele se torna hegemônico, né, e com Getúlio Vargas o nacionalismo, né, supera as ideias liberais. Então, nós teremos, ao longo do período republicano do Brasil, momentos em que teremos governos mais liberais, criando ações com pouca intervenção do Estado na economia, e momentos que nós vamos ter governos que vão tentar aumentar essa participação do Estado na economia. Então, o liberalismo vai até 1930 se tornando hegemônico no Brasil, mas Getúlio retorna uma política nacional desenvolvimentista, colocando o Estado numa intervenção grande na economia, diminuindo esse impacto do liberalismo na economia. O Juscelino Kubitschek também adota essa política, porém criando infraestrutura, né, para as novas indústrias que estavam surgindo. E essa infraestrutura gerava emprego, que eram construções de estrada, pontes, prédios, né, numa urbanização do Brasil para atender à indústria automobilística, né, que aparece. E com essas políticas, o Brasil vai atender, né, ao mercado globalizante, chegando aí no final do século XX, né, incorporando a esse modelo financeiro mundial. Logo em seguida, traz aí algumas questões, né, que está lá no link. Eu vou colocar a aula separada aqui da semana 1 e 2, explicativa, mas na hora de responder, vocês vão responder as semanas 1 e 2 juntas no mesmo link. Então vem a pergunta: conceitue neoliberalismo, defina a globalização, o que se entende por nacional desenvolvimentismo? E a última questão aí é de marcar com X, né, nas palavras aí utilizadas de Collor desde a campanha eleitoral, era moderno. E aí vocês vão estar refletindo, né, sobre esse anunciado, né, e marquem com X a resposta que vocês consideram correta. Tá certo? Até a próxima aula, que é a semana 2, a gente começa a explicação dela. Muito obrigado e até a próxima.